Bom, salve galera, aqui é The Game, né? Depois de quase 2 anos ou um ano, não sei, mas enfim, eu realmente passei muito, mas muito tempo mesmo sem postar sequer uma única coisa nesse canal. E assim, tive muitas complicações, tipo meu celular que tava muito cheio de memória e tal, não conseguia realmente gravar nada com esse celular. Realmente tava travando muito, inclusive, tava dando uns problemas graves com ele e tal. E já tava bem nas últimas pelo celular e tive que trocar por um novo e tal. Talvez com esse novo aqui eu consiga aumentar mais minha média, né, de fazer vídeo, né? E talvez tenha realmente uma sequência agora de vídeo agora. E bom, vou fazer vídeo aqui praticamente no final do ano, praticamente, né? Praticamente, não sei se eu vou postar outro vídeo ainda perto no final do ano ainda. Mas eu acho que basicamente vai ser um vídeo... vai ser meu primeiro e o último vídeo desse ano aqui. Porque talvez eu consiga progredir mais para ano que vem meus próximos vídeos, mas até lá vai ter muita coisa ainda. E bom, Jujutsu Kaisen é um mangá, anime que eu realmente gosto muito. Que apesar do final, que praticamente 90% não gostou, eu não achou ruim. Eu sinceramente não achei ruim, mas também não achei muito bom. Afinal, bem fraco e realmente não chega pra mim ser ruim, mas também não chegou pra ser bom. Mas ainda assim, Jujutsu Kaisen é uma obra que eu realmente gosto muito e enxergo as qualidades dela ainda. Mas por ser uma obra bem recente, Jujutsu não teve tanto material fora mangá e anime. E os que vão ter vai ser aquele jogo de celular que vai ser gacha e, bom, logo ruim. E também o outro recente que teve foi aquele lamentável... bosta, tenebroso, horrível Jujutsu Kaisen Cursed Clash, que é só o jogo mais sem alma, mais sem vida, mais sem personalidade, mais sem vontade, que pode ser até um insulto com os desenvolvedores que fizeram o jogo, que provavelmente estavam fazendo com vontade, só que não tiveram tempo, não tiveram orçamento principalmente, e nem muita disponibilidade para fazer um trabalho melhor, mas enfim, aquele jogo continua sendo uma bosta e... realmente é os reflexos do que a indústria de jogos de anime, baseados em anime em si, faz com jogos que é realmente só tentar farmar dinheiro em cima de fã. E ela é realmente bem lamentável. E eu acho que sim, o jogo de realmente fora Dragon Ball e Naruto, que Naruto também recentemente também teve um jogo meio bomba, que foi, além de tirando esse, foi acho que um jogo de Kill la Kill lançado em 2013 ou 2014, posso estar errado, que foi até legal, feito para a própria Arc Sys e tal, que também era um Arena Fighter, mas era um Arena Fighter que também tinha umas coisas bem mais combates, mais decentes e tal. Enfim, aquele jogo de Jujutsu, por exemplo, era não exatamente um Arena Fighter, tá mais para algo no estilo de mais arena, assim, tipo Dissidia Final Fantasy, até um jogo de Jojo, que também que eu acho que era meio nesse estilo tal, que eu tinha jogado umas vezes e tal. E que, assim, não é um estilo ruim sim o jogo assim, mas o problema é que foi feito de uma forma tão porca aquele jogo que, sinceramente, realmente é um jogo bem fraco, né? Bem fraco e bem sem vida, eu posso assim dizer. Mas infelizmente, Jujutsu provavelmente vai demorar muito para ter realmente um jogo realmente bom, né? Se depender da indústria, tipo Bandai, que praticamente monopoliza todos os jogos baseados em anime, vamos demorar muito pra gente ter realmente um jogo realmente bom de alguma obra além de Jujutsu, por exemplo. Mas cara, como a gente é fã, só resta a gente realmente sonhar em tentar pensar no que pode ser realmente um melhor tipo de jogo de Jujutsu, baseado nas nossas opiniões. E bom, eu sinceramente eu tenho uma opinião sobre como eu acho que seria realmente o melhor jogo possível de Jujutsu pra mim. Sendo que eu realmente gosto de jogos de luta, gosto de jogos de luta mais de estilo 2D principalmente. E eu realmente já tenho um tempo nessa comunidade tal de jogos de luta que eu procuro e gosto de saber mais sobre jogos de luta. E assim, com o meu conhecimento de saber que realmente pode ser um bom jogo de anime, eu acho que sinceramente eu posso até tentar pensar aqui qual que poderia ser realmente o jogo ideal para Jujutsu Kaisen, assim, tipo, qual realmente seria o jogo perfeito para Jujutsu Kaisen. Perfeito, uma palavra bem forte para pensar. Enfim, imaginando como poderia ser um jogo decente de Jujutsu Kaisen, eu peguei essa ideia de vídeo no meio que eu tava vendo vídeo de madrugada no YouTube, no canal do Ryder, que ele fez basicamente quase esse mesmo vídeo, só com Dragon Ball, que ele também pegou de ideia de outro canal sobre como seria o melhor tipo de jogo de Naruto. E só queria fazer agora dessa vez com Jujutsu, que é uma obra que eu gosto e que infelizmente não tem jogos muito bons. Que casos são poucos, mas mesmo assim são os poucos que tem são ruins.
praticamente o único mesmo que lançado foi aquele Jujutsu Kaisen Crush, mas ele é bem ruim. E bom, eu quero realmente tentar imaginar um jogo que eu possa gostar e que muita gente pode gostar. Que já realmente um jogo bem bom e tal, ou pelo menos decente. Enfim, essa é uma coisa para eu tentar gravar um vídeo aqui finalmente pro canal, tentar fazer um vídeo até um pouco mais trabalhado, entendeu? Que eu tento argumentar e tal. Inclusive vocês podem ver de fundo que em vez de estar alguma gameplay que envolva aquele jogo de Jujutsu ou qualquer outra coisa que envolva algum jogo de Jujutsu tal, tá uma gameplay de fundo de um jogo de Guilty Gear tal, que inclusive joga bem mal, que inclusive eu prefiro mais uma gameplay onde que eu tô jogando o jogo de Guilty Gear por um emulador de PSP, que joguei todo travado, lagado, por sinal jogando bem mal, do que gastar quase 400 calabresos num jogo ruim de Jujutsu. Caso você tenha ouvido algum barulho de ventilador, e como eu tô falando um pouco mais baixinho agora, é porque eu tô gravando esse vídeo praticamente de madrugada e o meu ventilador tá aqui, porque meu quarto praticamente virou uma fornalha se não testar esse ventilador ligado. Mas enfim, talvez eu vá gravar esse restante desse vídeo mais pra um horário mais bom pra eu gravar. Mas enfim, espero que vocês gostem do resultado desse vídeo aqui. Que vai ficar uma meio bomba, mas talvez fique decente. Botar muito timidez esse vídeo ficar decente. Mas bom, espero que vocês gostem de qualquer forma. Sei lá. Bom, para começar então, qual seria esse estilo de jogo de Jujutsu Kaisen? Bom, como vocês podem ver, como eu sou uma pessoa que realmente gosta bastante de jogos de luta, achei interessante o jogo de Jujutsu Kaisen que fosse um jogo 2D de luta mesmo e tal. Cheguei no tipo The King of Fighters mesmo, que é uma outra franquia de jogos que eu realmente amo bastante e talvez seja meu favorito de jogos de luta. Que em vez de ser um jogo 3 vs 3 como The King of Fighters, seria um jogo de duplas na verdade, que em equipes em duplas que você poderia escolher até 2 personagens para você jogar em uma partida. Que seria algo mais no estilo de gameplay de times tipo Marvel vs Capcom, Skullgirls, Pokémon Dragon Ball Fighter Z. Que você ia meio que alternando os personagens no meio do combate e tal, e ia fazer combos com esses personagens ao mesmo tempo e tal. E assim, o jogo de Jujutsu Kaisen Curse Clash fez algo parecido assim, já que você pode escolher basicamente jogar com, entre aspas, jogar com 2 ao mesmo tempo, já que você controla só um e meio que tenta fazer uma tentativa de online que seu amigo vai jogar com outro personagem enquanto você joga com outro. Que enfim, poderia ser algo bem interessante, mas foi de uma forma tão cagada que enfim, é bem merda aquele jogo, aquilo lá, né? Mas em quesito de gameplay mesmo, seria algo até um pouquinho mais familiarizado com o KOF, porque já em Dragon Ball FighterZ, por exemplo, se você basicamente, atualmente, se você bate primeiro, você basicamente ganha a partida, porque aquele jogo lá é bem mais auto-combo assim. Não que eu realmente proíba auto-combo em tudo jogo de luta, mas meio que é algo que eu não sei se eu corto depois de familiarizar mais com jogos mais nesse estilo mais de jogos de luta clássicos mesmo, você não tem que mais fazer uma combinação certa, tipo bater umas vezes com o quadro para bater para baixo e tal, tipo mais KOF mesmo. E também em Marvel vs Capcom, que se você ativa o X-Factor na luta primeiro, você basicamente também já ganha a luta automaticamente. Mas enfim, é algo um pouco mais pegado para ser algo um pouco mais aproximado com o KOF, mas não tão difícil igual o KOF, por exemplo. Seria algo um pouco mais tipo Guilty Gear ou BlazBlue e tal, que principalmente jogos mais recentes e tal, tipo Guilty Gear Strive ou o último BlazBlue que saiu, que assim, não são diretamente jogos muito difíceis de se aprender, mas também não requer que você realmente tente um pouco mais tal. Não necessita exatamente que você basicamente faça um autocombo perdendo seu quadrado, do qual já é o suficiente tal. Realmente precisa um pouquinho mais em combos, mas não também ser tão dependente de combos assim, sabe? Você pode realmente tentar um jogo mais no neutro assim, mais num estilo show tal, que você pode realmente ganhar uma partida normalmente tal. Não precisa você ser um Zé Combinho realmente só ganhar a partida com combos assim. Você realmente pode garantir, mas ficando batendo de vez em quando combinho ou outro tal. E, enfim, seria alguns jogos que acho que seria algo bem mais legal se fosse tipo, se algo você sei lá, fazer assim, sei lá, bater esse quadrado, ou quadrado, triângulo, quadrado, triângulo. Depois mandasse um meia-lua, depois mandasse um short, depois batesse um pouco em cima, aí mandasse pra baixo de novo e enfim, mandasse um vazio roxo com um ghost no Junpei. Basicamente não seria algo tão difícil, mas também não seria algo tão fácil assim de fazer. Você basicamente vai poder jogar um jogo mais neutro, sem precisar ficar fazendo som da hora e tal, dar algum especialzinho aí ou outro, uma magia aí ou outro tal, indo mais no Futs e tal. Se poder ganhar uma partida tranquilamente, se realmente souber fazer o que está fazendo e tal, sem precisar apelar tanto para combos especiais, emendas 100% e toda outra cacetada.
Dá pra realmente se divertir e tal, sem precisar tanto ser alguém fazendo ultra combos e tal, sem, enfim, basicamente ganhar uma partida só de destacar primeiro e tal. Você pode realmente reverter a partida e tal, fazendo algum combo em outro. Algo mais parecido, tipo Street Fighters atuais, tipo Street Fighter fez, ou Guilty Gear Strive e tal, que realmente não precisa, não se insere tanto você, tipo, realmente precisar fazer combos extensos e tal, mas dá pra você ganhar uma partida mais no neutro mesmo, sem precisar ser tão agressivo e tal. Tá certo que o jogo seria mais algo agressivo, mas não necessariamente precisa ser fazer esse tanto combo para conseguir fazer algo tão agressivo assim. Mas enfim, acho que seria um jogo bem um tom mais rushdown, agressivo, mas sem precisar fazer combos ultra extensos. Mas também deixaria você poder mais oportunidade de fazer algo mais neutro e tal, atacando mais estrategicamente, mais algo mais short e tal, algo tipo Street Fighter, mas também algo mais, um pouco mais pegado de King of Fighters e tal, sendo mais rushdown e tal, que seria algo bem interessante assim de ver um gameplay e tal, implementando isso mais no 2 vs 2 e tal, que você pode meio que pegar uma ajuda a mais do seu outro personagem que está jogando também com sua equipe, na sua dupla no caso, e realmente fazer algo bem interessante no meio. Agora falando da questão gráfica, que pra mim não me importa tanto, mas eu acho que muita gente vai querer ter gráficos bons e tal, que tá completamente certo, mas enfim, né, como gráficos são a primeira impressão de um jogo, né, eu até entendo, mas pra mim não importa tanto assim, desde que realmente tenha uma boa gameplay ou imersão. Mas enfim, né, acho que pra fazer um estilo de como Dragon Ball FighterZ ou Guilty Gear mesmo, é um estilo bem demorado e um estilo bem complicado de fazer e tal, que geralmente quando lança algo completamente novo assim com os personagens novos, geralmente demora muito pra fazer e realmente já lança com pouco personagem, com o próprio Dragon Ball FighterZ mesmo, que uma das principais críticas pra mim, que geralmente vem de gente, muita mente que não entendia isso, mas vinha de gente realmente que não entendia que Dragon Ball FighterZ, o motivo de Dragon Ball FighterZ ter pouco personagem era porque basicamente meio que era complicado demais fazer tudo do zero graficamente, aqueles personagens e tal, naquele estilo de Guilty Gear, por exemplo. Guilty Gear Strive, por exemplo, veio com poucos personagens assim no jogo inicial e tal, que muita gente também não gostou muito de ter poucos personagens, mas enfim, né, que é um estilo realmente bem demorado e bem complicado de fazer. Que assim, para Jujutsu Kaisen, como é um jogo de Jujutsu Kaisen que eu quero que meio que hipoteticamente lance lá pra 2026 ou praticamente ano que vem, acho que fazer um estilo gráfico mais demorado e tal vai deixar muito também se refinar um pouco a gameplay. Não que Guilty Gear, Strive e Dragon Ball não tem gameplay refinada, mas acho que para dar mais um foco e tal, um intervalo de tempo e tal, dar mais um foco em fazer mais personagens e também uma gameplay melhor, acho que o estilo de gráfico de Dragon Ball do Pop Dragon Ball Sparking Zero mesmo já é bom o suficiente, tal, que acho o gráfico bonito, tem um cel shading também muito bom. E assim, não é uma coisa tão nível Guilty Gear ou Dragon Ball FighterZ, mas é realmente um gráfico bem sólido e tal, dá pra ser bom e não tão meio que de plástico igual aquele jogo do Jujutsu Kaisen Curse Clash, por exemplo. Bom, agora falando da questão de história, que pra mim tem duas alternativas de como pode funcionar esse jogo. Ou é contando uma história original como o Pop Dragon Ball FighterZ, mas sem aquele negócio de ter que passar 1000 vezes derrotando os mesmos bonequinhos com condiçãozinha e sei lá o que. Ou contando uma história seguida do anime mesmo, que pra mim seria interessante contando a história do anime se pegasse a primeira temporada e ir até o arco do jogo do abate. E como esse jogo pra mim seria lançado lá para o final de 2025 ou lá pra 2026, no meio, sei lá, provavelmente a gente teria talvez, bem talvez, o arco do anime do jogo do abate já animado já. Que assim, eu escolhi justamente o arco do jogo do abate até o arco do jogo do abate porque lá tem lutas bastante interessantes tal, como o próprio Hajime contra o Hakari, por exemplo. E também porque já é uma boa forma de se conseguir bastante personagens já, que todo mundo tá mais hypado pra jogar. E também porque eu também quero bastante jogar com a Maki Poshibuya, que eu gosto muito do design dela, Poshibuya. Esse jogo de Jujutsu, em alguns momentos de cutscene, ia ter Quick Time Events, tal, igual os jogos do Naruto Story. Mas diferente dos jogos mais recentes de Naruto Storm, que basicamente se você apertar ou errar não vai mudar porcaria nenhuma. Eles aí vão ter alguns problemas, igual os primeiros jogos de Naruto Storm, que você errasse o Kimi Event não ia dar em porcaria nenhuma. Mas nos primeiros jogos de Naruto Storm, se você errasse o Kick Time Event, você ia tomar um dano na sua vida. Ia repetir até você acertar o Kick Time desde o começo do Kick Time Event. Isso você faz até lembrar que no primeiro jogo do Naruto Storm tal, que eu fui enfrentar uma parte lá no hard lá.
E era um kick também desgraçadamente difícil de fazer. E realmente era um negócio bem paga aqui no evento. Mas nos modos difíceis não vai ter um Kick Time Event, vai ser algo bem mais normal, tanto fácil, vai ser um Kick Time Event que vai ter normal. A dificuldade vai ser mais sentar no tempo e tal, o Kick Time Event mesmo, sem precisar ser tanto apertado tudo botando ao mesmo tempo, igual os primeiros anos do Storm na dificuldade mais difícil. Mas claro que também não vai ser tão fácil igual o jogo do Homem-Aranha também, que você tem que esperar, pode ir basicamente tomar banho que vai estar rolando o Kick Time Event ainda pra você apertar o botão. Eu também pensei algo mais meio que semi-mundo aberto, igual os primeiros jogos de Naruto e tal, com uma liberdade pra você explorar um pouquinho o mundo meio que, entre aspas, aberto. Ia ser uma modo mais dinâmico, modo história, e não ia ficar só algo tipo... Só ir pra tal coisa e pra tal igual o jogo de Jujutsu ou o jogo mais recente de Naruto. Mas aí que tá, né? Bom, como a gente vive no século 21 e 2024, praticamente já no 2025 já, a gente vive um mundo de bastante DLC e tal. Acho que deixa alguns personagens suficientes pra vender. Então eu provavelmente imagino que esse jogo teria que seguir algo tipo de história de Dragon Ball FighterZ no segundo caso, né? Que eu pensei em segundo caso de modo história para esse jogo. E no caso do Dragon Ball FighterZ, caso vocês não saibam, o Dragon Ball FighterZ tem uma história original no seu modo história, que é bem broxa, mas é algo original. Você tem os personagens originais lá, tipo a Android 21, e acho que só a Android 21 mesmo. E também... Você basicamente é uma história meio broxante, porque você só enfrenta só os clones dos outros personagens e é bem broxante mesmo como funciona aquele modo história. Tem algumas partes até que legais, mesmo assim o modo história em questão de ser basicamente lutar e jogar não é muito inovador. Então eu acho que esse sistema do ser um sistema de não ser igual ao Dragon Ball FighterZ do modo história, ser algo mais tipo... Sendo algo mais parecido com os primeiros jogos da série Naruto Storm, que você passava pela vila e tal, e isso que foi mudado no 4, mas desde o primeiro, que é até mais livre, até no primeiro até o terceiro teve esse modo de você poder andar pela cidade e também fazer alguma coisa no modo história, né? Juntando isso, tendo alguma história com os personagens originais e coisas do tipo. Que assim, entre esses personagens originais e como seria essa história, eu na época quando pensei em dividir pra crescer, eu realmente pensei numa ideia e tal, mas como eu realmente passou muito tempo gravando isso aqui, eu até esqueci de como isso funcionaria direito e simplesmente agora eu nem tenho mais vontade de reprogramar tudo que eu pensei sobre como seria o modo original desse jogo de Jujutsu e tal, pra poder colocar só alguns personagens e tal, mas basicamente acho que seria algum modo tipo alguma coisa, tá revivendo alguns vilões e também algumas pessoas que o Itadori conheceu e meio que algumas coisas revivendo num tal coisa que vai acontecer, tipo algum vilão que vai fazer alguma coisa com almas, alguma coisa do tipo, e é isso. Meio embaralhado essas ideias que eu tive, que já foi muito tempo que eu pensei sobre isso, até acho que praticamente 2 meses atrás que eu pensei sobre isso, e né, agora que eu tô falando esse vídeo, minhas memórias não tão frescas assim. E cara, eu realmente, como passei muito tempo, mas tipo, muito tempo sem postar nada, eu realmente queria aproveitar bem mais esse vídeo, falar bem mais coisas sobre mecânicas, sobre o modo história, como funcionaria cada coisa, mecânica, como fazer cada personagem, qual seria cada tipo de cada personagem. Mas eu sinceramente, meio que na minha cabeça agora, como passou tanto tempo que eu tô gravando isso, e meio que parei muito tempo de gravar, depois voltei de novo, depois parei de tempo de gravar, muito tempo de gravar, meio que não tão fresco, e minha vontade até de falar tudo sobre isso meio que não tá tão forte até agora como tava antes. Bom, eu realmente gostaria de falar quem que seria tipo o Hashdown, quem seria tipo o Zoner, quem que seria tipo o Grapper do jogo e tal, mas realmente não tenho tempo de ideia pra ter qual seria cada personagem que teria nesse jogo. E realmente queria ter pensado mais sobre isso, mas realmente não tô com tanta paciência, também não tô com tanta vontade como eu teria se eu tivesse gravado esse vídeo praticamente quase na mesma semana que eu tive essa ideia de fazer esse tipo de vídeo. Mas enfim, mesmo assim, acho que é um vídeo mais sobre ter essa ideia, mais sobre trocar ideia e também para postar um vídeo diferente nesse canal. E também eu agradeço caso você poder ajudar. E bom, né, acho que isso foi o vídeo. Espero que você tenha gostado de qualquer maneira e até outro dia.